106. Aí ela fala assim, ó, a escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou, então, né, quer saber o que ela possibilitou. Aí vamos ao texto então, ó. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral, sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas de Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam analfabéticos como a escrita do português, sejam ideogramáticos como a escrita dos chineses ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isto, que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiam a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados nas histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim, e não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, por muitas vezes venenosas, criando o milho e a mandioca ou macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades somente diferentes em toda a América. Textinho grande, né? Aí tá assim, a escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou... O que ela possibilitou aí? A conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. Tá falando dos índios, né? Mas não é grupos detentores aí, né? Parece mais uma elitização só de grupos detentores. Então, não é essa, né? Parece, mas não é. B. A preservação e a transmissão dos saberes da memória cultural dos povos indígenas, essa tá mais certa, né? Porque fala sobre saberes, né? Sobre histórias, então a letra E tá certa. C. A manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. Não é modelos estratificados aí, né? Manutenção, reprodução, pegadinha, não é essa. D. A restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades também não é uma restrição aí, né? E o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação também não é, né? O reconhecimento aí da importância. Essa questão é muita pegadinha. Então, assim, era uma questão fácil, mas não tem pegadinha. Porque queria saber só o que estava acontecendo, quero saber isso aí, né? Dos indígenas. Então, por isso que fica a letra B.